Questão FCC TRT 3 2015, uma excelente questão aí sobre balanço financeiro. Então ela fala o seguinte: atenção para responder a questão, considere o saldo em espécie 31/12/2013, exercício anterior, no valor de R$1.000. Então ela fornece o saldo do exercício anterior, ela dá um monte aqui de informações, né? E aí ela vai pedir, de acordo com a estrutura do balanço financeiro, o saldo em espécie em 31/12/2014. Então nós vamos utilizar uma lógica para resolver essa questão de balanço financeiro, que o saldo do exercício anterior mais os ingressos menos o total de dispêndios vai ser igual ao saldo em espécie que se transfere para o exercício seguinte. Perfeito? Então eu já trouxe aqui para a gente ganhar tempo, ó, a resolução da questão. É claro que nós vamos acompanhar aqui, tá? Então, o que basicamente você vai precisar para resolver esse tipo de questão? Utilizar esse macetezinho aqui de saldo de exercícios anteriores mais ingressos menos dispêndios é igual a saldo para o exercício seguinte. Com isso aqui a gente resolve esse tipo de questão. E aí, o saldo do exercício anterior ele já forneceu, que é R$1.000. Então a gente coloca aqui, ó, R$1.000. E aí nós precisamos no rol aqui, né, todos esses fatos evidenciados, né, pela questão, nós precisamos identificar o que entra somando e o que entra diminuindo. É aqui, para fins didáticos, eu separei em orçamentário, extra-orçamentário, mas não necessariamente você precisa fazer, né? Você precisa saber o total de ingressos, então o que entra somando e o que entra deduzindo e aquilo que não entra. Então o examinador ele colocou aqui dois fatos que a gente precisava não entrariam, tá bom? Então a alienação de bens móveis, ela entra como receita orçamentária, positivo. Recebimento de impostos, também receita orçamentária. Alienação de bens móveis, uma receita de capital. Recebimento de impostos, uma receita tributária corrente. Inscrição de RP, restos a pagar inscritos no âmbito do balanço financeiro são ingressos extra-orçamentários, então a gente soma também. Recebimento de aluguel não previsto na LOA. Aqui interessante, apesar de não estar previsto na LOA, por força do artigo 57, isso aqui é orçamentário, mas entra somando, independente, né, na hora da prova. Nessa questão não precisaria você segregar, a gente está fazendo isso aqui por questões didáticas. E aí nós temos pagamento de RP, é despesa, dispêndio extra-orçamentário. Depois nós temos despesa com aquisição de material de consumo, uma despesa corrente, uma despesa orçamentária. Cancelamento de dívida ativa, tá? 60 que a gente não considera, tá? Cancelamento de dívida ativa não entra aqui no balanço financeiro. Depois nós temos rendimentos de aplicação financeira, entra somando, né? Rendimentos de aplicação financeira, receita orçamentária e amortização de empréstimos. 120, receita orçamentária, entra somando. Operação de crédito por antecipação da receita orçamentária e extra-orçamentária, entra somando. Despesa empenhada, só que ela foi anulada no exercício, então a gente não considera. Por isso que eu marquei aqui, né, um tracinho. Depois nós temos recebimento de caução, isso é uma receita extra-orçamentária, entra somando. Recebimento de doação de 2 terrenos, como a doação em bens não entra, não envolve financeiro. Se fosse recebimento e doação em grana, entraria, tá? Como orçamentário. Mas aqui, como foi em terreno, não entra. Isso aqui impacta o resultado patrimonial, mas o resultado financeiro não. Então a gente desconsidera. E por fim, nós temos despesa com manutenção de veículos, que entra deduzindo aqui, despesa orçamentária. Logo, nós temos o seguinte cenário: receita orçamentária 980, né, composto aí pelos esses maisinhos aqui, receita extra-orçamentária 400, despesa orçamentária 350, despesa extra-orçamentária 130. Por que é interessante você saber o que é orçamentário, o que é extra-orçamentário? Porque o examinador ele poderia cobrar. Considerando os eventos acima, o total de ingressos extra-orçamentários foi de... A resposta seria 400. O total de ingressos, 980 mais 400. O total dos dispêndios, 350 mais 130. Então, pode variar o tipo de exigência, por isso, ao estudar, é interessante a gente fazer uma resolução completa, como nós estamos fazendo aqui. Tá bom? E aí, a gente volta aqui para a nossa macetezinha, ó. Saldo do exercício anterior, R$1.000, foi fornecido, mais os ingressos, 980 mais 400, menos os dispêndios, 350 mais 130. É igual ao saldo do exercício seguinte. Isolando aqui, o saldo para o exercício seguinte vai ser no total de 1.900, portanto, o gabarito dessa questão E.
Então, é isso. Importante você saber essa forma aqui, ó. Saldo do exercício anterior mais total de ingresso menos total de despesas é igual ao saldo que passa para o exercício seguinte. Então, essa aí foi a questãozinha bem bacana aqui sobre o balanço financeiro. Valeu!